está conectado no Pirambu News. Começa agora mais uma edição do programa Cultura é Aqui. Recebendo aqui no estúdio Marcos Amaro, escritor. Marcos, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu gostaria de perguntar, você é escritor, de onde vem a inspiração para escrever num país que geralmente as pessoas não costumam ler? Bom, a minha inspiração, eu acredito que ela veio espontaneamente, haja vista que meu pai, ele escreveu 2 livros, né? Ele era poeta de literatura de cordel e talvez essa influência desde pequeno, vendo meu pai na antiga máquina de datilografar, escrevendo seus livros, né? Talvez isso tenha inconscientemente me influenciado, né? E eu sempre gostei de escrever algumas coisas, me inspiro também nas cartas de Paulo, né, que se refere à questão das escrituras, o que as pessoas chamam de Bíblia, né? Então ele escrevia muitas cartas aos romanos, aos coríntios, então eu tinha o hábito de escrever para os meus amigos que estavam encontrando qualquer dificuldade na vida, eu escrevia uma carta para eles, né, assim, uma carta de ânimo. Aí isso foi me trazendo uma prática quanto a isso, né? Entendi. E aqui não é o seu primeiro livro, né? Qual foi a diferença do primeiro que o senhor fez para esse agora? O primeiro, na verdade, ele era para ter sido lançado antes desse daqui, que é o livro Não Me Leia, né? Um livro com 3 frentes de público, para quem gosta de matemática, para quem gosta de religião e para quem precisa de uma autoajuda. Então o livro Não Me Leia vem com essa intenção. O Verso de Liberdade, ele apareceu diante de episódios que a gente não espera acontecer em nossas vidas, né? Então eu tive um momento de dificuldade que é justamente apresentado através desse livro. Ele não era intenção, né, de escrever o Verso de Liberdade. E no momento em que eu estava assinando o contrato do Não Me Leia, a editora Maqui Edições, eu apresentei um livro nesse formato, mas porém feito de papel de caderno que eu fiz, ainda com cola e a caneta. Eu apresentei para ele e ele achou interessante a leitura e me pediu a permissão de lançar antes do Não Me Leia, que está vindo, acredito que até o final do ano ele esteja sendo lançado. Ou seja, primeiro o senhor escreveu Não Me Leia, né? Mas foi preferível que lançasse esse fisicamente agora, né? Isso. Foi sua preferência ou o senhor acha que tem? Não, eu assim como, voltando à questão desse episódio que aconteceu comigo, né, que deu origem à questão do Verso de Liberdade, eu levo a vida não exatamente como as coisas acontecendo para mim, como destino, né? Eu que fiz opção de crença no entendimento que tem algo ou alguém controlando todas as coisas, eu acho que todas as coisas que acontecem na minha vida, ela acontece por, vamos dizer assim, por permissão. Então eu fico tranquilo quanto aos episódios, sejam eles bons ou ruins, né? Haja vista que se não tivesse acontecido o episódio que deu origem ao Verso de Liberdade, nós mesmos não estaríamos conversando aqui, tendo o prazer de estar sendo entrevistado por você. Então eu teria que agradecer a esses momentos, porque ele me fez chegar até aqui nesse ambiente e ser entrevistado para falar a respeito. Entendi. O senhor tem uma construção, o senhor falou que seu pai já era escritor, aí fomentou isso na sua vida também. Só que na realidade muitas pessoas não têm esse acesso, né? Se não for filho de professor, se não for filho de um autor, às vezes nem quer pegar no livro. Hoje com as redes sociais a pessoa lê só o básico, né? Como é que o senhor faria para incentivar as pessoas a ler um livro como o seu? Bom, assim, eu sou estudante, estou fazendo curso de gestão de segurança privada, né? E eu tenho vários acessos, tanto o livro físico, como também a questão do celular, como a questão também do computador, né, o convencional. E assim, o conhecimento, na verdade, a ideia do livro é transmitir conhecimento. Então, seja o conhecimento através de palavras, através de gestos, através do próprio exemplo, e o livro vai alcançar aqueles que buscam conhecimento através de livro. Então, eu me sinto satisfeito se uma pessoa só tiver acesso ao livro.
porque a gente tem que, a ideia é distribuir e doar conhecimento, né? Logicamente que no mundo capitalista, onde todas as coisas são envolvidas através do vil metal, a editora teve gastos em relação à questão da confecção do livro, então o leitor vai ter que ajudar a custear essas despesas que foram assim atribuídas ao produto. A ideia primeira do livro, dos meus livros, né, vem o próximo aí, é distribuir conhecimento. Mas em relação às pessoas tentarem buscar algum tipo de leitura, né? Por exemplo, o que você falaria para os seus filhos, assim, ó, leia por essa questão, o senhor como um autor de livro, qual é a dica que o senhor daria para aquelas pessoas entrarem realmente no mundo da literatura e não ler superficialmente? Bom, talvez a gente entenda que a leitura, né, pelo menos o entendimento aqui no Brasil é que a leitura é um sacrifício, é dolorido, né, você sentar em determinado local e abrir um livro e lê-lo, né? No caso, o que eu diria para as pessoas é que elas, a intenção é que elas experimentem a leitura. Por exemplo, um ambiente como esse daqui, da entrevista inclusive, é um excelente local para você tirar uma tarde ou uma manhã, ou mesmo uma noite, para ter uma leitura, seja o Verso de Liberdade ou qualquer outro livro. Então, o meu incentivo, que eu vejo não somente em termos de leitura de livro, é através do exemplo. Então, eu leio e incentivo, por exemplo, eu tenho 2 filhas a lerem. E aí a ideia é a gente fazer discipulados. Então eu não pretendo com um livro abranger 1000 pessoas de uma só vez. Eu me contento em fazer com que uma leia, depois passa para outra. Então o meu trabalho ele não é buscado alcançar muita gente de uma só vez. Se eu alcançar só uma, me sinto satisfeito. Ok, muito bem. Pessoal, a gente vai com um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais Cultura aqui. Fica aí! Está conversando hoje com Marcos Amaro, escritor que tem uma particularidade. Ele é daqui do bairro, na verdade ele é da Redondeza. O senhor morou no Carlito, né? E aí foi para vários locais do Brasil. Me conta um pouco dessa experiência. Bom, eu sou do Carlito Pamplona, da rua Engenheiro João Nogueira 472, né? Na verdade eu nasci na Vicente Saboia, número 125. Aí, ainda com a idade pouca, de 1 ano até 2 anos, eu fui para a Engenheiro João Nogueira 472, né? Como eu falei, sou filho do poeta J. Amaro e também da Dona Alice, muito conhecida no bairro do Carlito Pamplona. Em 1988 eu passei na Escola de Especialista de Aeronáutica, fui para São Paulo, né? Me formei em 1990, aí fui servir no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro fui para Recife fui para Minas Gerais para Recife. Em 2010 eu pedi baixa da Aeronáutica e fui morar em Minas Gerais. Aí em 2012, julho de 2012 eu voltei novamente, 24 anos depois eu voltei aqui para Fortaleza e estou morando aqui no bairro Álvaro N, que às vezes também é confundido com Carlito Pamplona. Então eu voltei para as minhas origens. Mas com toda essa carga, né, com todas essas viagens e aí que o senhor recebeu, se apropriou, como é que o senhor coloca isso dentro do livro, né, ou nas suas escritas? O senhor disse que escrevia cartas para os amigos. Como é que foi essa experiência nesse sentido? Bom, assim, eu vou assim, ratificar a informação de que esse livro ele não fazia parte do meu contexto. Inclusive foi uma experiência dolorosa, né? Que eu, através de versos, tento mostrar para as pessoas que mesmo os momentos ruins, né? A gente, ainda permanecendo vivo, tem como a gente, através do ânimo, recuperar as perdas materiais, enfim. Então foi um momento específico da sua vida, não reflete no resto. Não reflete nas experiências que eu tive nesses estados que eu mencionei aqui. Foi uma experiência única, né? Tanto é que esse livro foi escrito dentro de um cárcere, dentro de uma cela, e foi escrito em um só dia. Eu comecei a escrever lá de manhã e quando foi de tarde ele estava pronto.
E eu comecei a distribuir dentro da própria cela por cela, as pessoas foram lendo e vendo a minha realidade de vida. Aí o Não Me Leia, que é o livro original, o livro que eu levei 6 anos para escrever, né? Tão logo eu fiz a assinatura do contrato com a editora, ocorreu da editora querer lançar esse livro que não estava em pauta, né? Ele é uma experiência nova para mim, como também para quem tiver a chance de lê-lo. Entendi. Né? Então tem coisas muito particulares aqui dentro do livro que aconteceu especificamente na sua vida e o senhor colocou em versos, né? Por aí? Exatamente, assim, mesmo porque eu sou cearense e cearense consegue tirar graça, né? Até mesmo nos momentos difíceis. Na seca a gente consegue fazer um forró, dançar um forró. Na falta de água a gente consegue também dançar um forró. A gente consegue, temos aí vários artistas, né, já renomados, como Tiririca, Tirulipa, né, Didi. Comédia, né? Então você consegue achar a graça. Então dentro de um cárcere, passando ali 59 dias dentro de um cárcere, se você for conversar com as pessoas que conviveram comigo lá, vão ver assim, rapaz, como é que tu consegue encontrar a graça aqui dentro? Não que eu esteja menosprezando o que a justiça em si, ela buscou solucionar. Mas diante de uma certeza de inocência, eu disse, então eu vou levar na graça, porque eu não tenho o que temer. Então por isso que surgiu o verso de liberdade. Justamente sobre esses casos, né? E eu gostaria de saber o seu também, a questão que o senhor coloca que é do bairro, viveu num bairro, estudou nos colégios aqui da Redondeza, né? Só que o senhor teve meio que talvez uma educação posterior a isso, né? O senhor foi trabalhar na aeronáutica e tal. Uma criança que está entrando, está estudando nesse mesmo colégio que o senhor estudou como Marvin e tal, para se tornar um escritor, para se tornar uma pessoa tão bem sucedida ou até sucedida como o senhor, o que é que ele deve fazer? Assim, ó, eu estudei no Flávio Marcílio, depois no Presidente Roosevelt, colégio público, lá no bairro Monte Castelo. Aí fui para o José Valdo Ribeiro Ramos, do José Valdo Ribeiro Ramos eu fui para o Marvin, né? E assim, hoje eu tenho a minha formação, na verdade, não foi o que eu aprendi por aí, né? Eu aprendi muito com o meu pai, aprendi muito com a minha mãe, aprendi muito com os meus irmãos, com os meus vizinhos, e isso fez com que eu chegasse a ter o conhecimento que hoje é manifesto aqui no livro. Logicamente que ter passado pela escola de especialista de aeronáutica, ter sido sargento da aeronáutica, também foram experiências ímpares, né? Assim, bacana vocês conhecer novas culturas, né? Mas se eu tivesse que determinar o que me fez ser o que sou hoje, eu diria a família Amaro, né? E os seus afins, né? Que são minhas tias e tios, que não recebem o sobrenome, mas que eu tenho bastante gratidão ao bairro que eu moro. Joguei aqui no bairro Vila Santo Antônio, no Álvaro N, joguei em vários times aqui. Fui do Caroso do Ar e do Juvenil do Ceará. Então essas experiências, embora fora do estado, eu atribuo isso à minha família. E o senhor hoje, né, trabalha na empresa de segurança e aí já trabalha na aeronáutica também e escreve livro. Como é que o senhor se vê mais hoje? Mais autor, mais empresário, mais o quê? Eu me considero um gestor de segurança, né? Eu tenho até assistindo uma aula recentemente, nós estávamos falando sobre a questão da depressão, né? E também da ansiedade. Então a ansiedade é você pensar no futuro, a depressão é você se prender no passado. E aí na conversa eu falei, rapaz, eu gosto de viver o presente. Então quando eu estou falando de livro, eu vivo o livro. Então nesse momento eu sou o livro. Quando eu estou na empresa, eu sou o gestor operacional da mesma segurança. Quando eu estou em casa, eu sou o pai, o marido. Quando eu estou com meus amigos, eu sou o amigo. Então eu busco viver o momento exato, ou seja, o presente, lógico, dentro da medida
de equilíbrio, né? Eu também sou um pouco ansioso e sou um pouco depressivo, mas eu busco viver o momento que está me acontecendo na hora. E em que momento, né, eu acho que eu já perguntei isso, mas mais especificamente, o senhor parou e pensou, pronto, agora eu sou autor e vou começar a escrever meus 2 livros, né? Em que momento da sua vida? Foi à noite? Foi num pensamento que veio? Foi justamente pegando do seu pai? Em que momento você falou, pronto, agora eu vou me tornar autor? Nem pai de família, nem gestor. No momento eu vou começar a ser autor e escrever. Eu possivelmente nunca vou esquecer essa data, né? Ela ocorreu no dia 11 de setembro de 2001. Aquele episódio que teve lá no 11 de setembro, isso. Eu fiz opção de ser cristão. Então, desde pequeno que eu fui influenciado, né? E fui educado para ser cristão, acreditar numa salvação através de Jesus Cristo. Aquele episódio me despertou que existem mais 2 outras religiões, o judaísmo e o islamismo. E isso fez com que eu pensasse, bom, e se eu tivesse nascido no Oriente Médio? Eu seria cristão ou seria islâmico ou judeu? Eu estaria defendendo o quê? A partir dali eu disse, bom, então deixa eu me conhecer, saber por que eu hoje sou cristão. Naquele exato momento começou a ideia de escrever um livro. Então, eu falei 6 anos, porque há 6 anos atrás eu de fato comecei a colocar no caderno aquilo que eu já pensava em 11 de setembro de 2001. Foi ali que eu disse, bom, eu preciso escrever sobre a minha fé. Então o livro Não Me Leia é exatamente apresentar para os outros como é que hoje eu acredito em todas essas coisas. Aquele que quiser questionar por que eu acredito dessa forma, aí o próprio livro responde para ele, não me leia, você foi me ler, eu estou só manifestando aqui como é que eu penso. Interessante. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente finaliza aqui essa entrevista que está muito bacana, fica aí. Voltamos para a parte final do nosso Cultura é Aqui, para falar que no dia 14 de agosto, né, vai ter o lançamento do seu livro, né, Marcos? O Versos de Liberdade. Qual a sua expectativa para esse dia? Olha, rapaz, dia 14 de agosto às 19 horas, 19 né? Horas na Casa do Cantador, né? Que é lá no Carlito também. No Carlito Pampano, na rua Coelho Fonseca, número 195. A rua do Mercado do Carlito. Está todo mundo convidado? Como é que funciona a entrada lá? Bom, eu tinha... O meu sonho, na verdade, no lançamento desse livro, era encontrar os meus amigos de infância, né? Alguns deles se debandaram para questões de envolvimentos ilícitos. Outros se enveredaram para a área para o campo da bebida alcoólica. Mas mesmo assim são meus amigos, foram, como eu te falei, né? Eu fui bem influenciado pela minha família e a minha comunidade. Então meu sonho tá em lançar o livro ali, porque lá também na Casa do Cantador foi onde foi velado meu pai, né? Então assim, vai ser um ambiente muito, vamos dizer assim, eu acredito que eu devo me emocionar bastante, porque é o sonho de escrever um livro, para completar a máxima que diz que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, essas 3 coisas eu fiz, e encontrar meus amigos. Então eu estou procurando convidar os meus amigos a fim de que eles participem, e os meus familiares naturalmente. Entendi. Então eu acredito que eu vou estar, eu vou estar envolto de emoções, porque são várias coisas envolvidas ao mesmo tempo. Então fica aí o convite para quem tiver acesso à divulgação, dia 14 de agosto, às 19 horas, na Casa do Cantador. Para encerrar, eu gostaria de saber do senhor, suas redes sociais, Instagram, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Bom, a rede social, no caso, é FB, né, de facebook.me/Marcos Amaro Escritor, né? E quanto à questão do Instagram, a própria utilização do Facebook e Zap, né? O WhatsApp, eu não sou muito fã. Minha filha é que toma frente disso, então se você perguntar qual é o meu Instagram, eu vou dizer, poxa,
eu não sei te informar aqui agora. Não, mas a gente vai colocar aqui embaixo para quem quiser lá acessar e conhecer mais o trabalho do Pronto, mas quem toma à frente dessa questão aí de redes sociais é minha filha, né? E assim, apesar de eu ser gerente comercial, eu sou alheio a essas questões e o sucesso se dá pela questão do profissionalismo e pelo compromisso com aquilo que faz. Ótimo. Mais uma vez eu queria agradecer, seu Marcos, pela presença aqui no nosso programa, agradecer aqui aos internautas que estão nos assistindo. Quero dizer que próximo domingo tem outra edição do Cultura é Aqui, sempre às 19 horas, no Facebook e no YouTube. Não perca. Obrigado mais uma vez. Se tem mais algo para falar? Parabenizar, né, o Pirambu News. Eu torço para que vocês tenham um sucesso devido nessa divulgação do nosso bairro, bairro que eu me identifico e sou feliz de ter nascido nele. Muito então obrigado. até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.